Olá, queridos alunos da Escola Figueiredo Correia, especialmente as turmas dos primeiros anos, o primeiro A, o primeiro B e o primeiro C. Irei gravar essa videoaula para reforçar o conteúdo visto em nossa última videoconferência, que foi Introdução ao Estudo das Funções. Creio que vocês já devem ter visto, terem visto uma noção intuitiva de função no nono ano. Mas vamos reforçar alguns conceitos, conhecer outros, se aprofundar mais. E agora, no primeiro ano, vocês vão se deparar vão conhecer o estudo de outras funções. Vamos iniciar com a função afim, que é a do primeiro grau, função quadrática, função exponencial, tem também a função logarítmica. Então, nós vamos se aprofundar mais ainda no estudo de funções. Vamos ser breve e bem prático para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá. Ser direto ao ponto. Função. Função de quê? Afinal, o que é função de quê? Função, pessoal, é nada mais do que uma relação entre duas grandezas. Uma grandeza relacionada à outra. Por exemplo, a distância percorrida por uma bicicleta depende do número de pedaladas que o ciclista dá. Então, quanto mais pedaladas são dadas pelo ciclista, maior será a distância percorrida. Então, distância e pedalada estão relacionadas. São grandezas que estão relacionadas, ok? Então, isso é uma função. Função é uma relação entre duas grandezas, ok? Então, a definição de função bem precisa é essa. É a relação entre duas grandezas, tá? Vamos aqui. Por exemplo, tenho duas grandezas aqui, número de litros aqui e o valor a ser pago. Então, veja que 2 litros. Se 1 litro eu vou pagar R$5, 2 litros eu vou pagar R$10. 5 litros eu vou pagar 25. 8 litros, 8 vezes 5, R$40. Ok? Então, o valor a ser pago depende do número de litros que eu for colocar de litros de combustíveis que eu vou colocar no meu automóvel, que eu for colocar. Então, são duas grandezas relacionadas. Número de litros e o valor pago. Quanto mais litros, maior será o valor. Tá? Então, um exemplo claro de função. Vamos agora continuar e representar a função por um modelo matemático. Só passar aqui para a próxima questão. Aplicação do conceito. Muito aplicado no dia a dia, em situações do cotidiano. Eu posso representar muitas situações através de um modelo matemático, através de uma função. E é um conteúdo que é visto também em outras áreas do conhecimento. Em biologia, em física também, em ciências sociais. Então, muitas áreas do conhecimento usam o modelo de função, a modelagem de função, para representar muitas situações. Então, função não é um conteúdo específico de matemática. Aliás, acho que nem existe um conteúdo específico só de matemática. Então, função é um dentre muitos conteúdos de matemática que é aplicado em outras áreas, que é utilizado em outras áreas do conhecimento. Continuando aqui, pronto. Eu tenho agora duas situações. Suponha que você queira escolher um plano de saúde. E eu tenho dois planos aqui. O plano A, que cobra uma taxa fixa de R$140, mais R$20 por consulta. E o plano B, que cobra uma taxa fixa, um valor fixo, de R$110, mais R$25 por consulta. Se você fosse escolher, qual é o plano melhor para você? Qual é o plano que você irá pagar menos? Se você for fazer 5, 6, 7, for fazer 2 consultas, não sei. Se você for fazer mais de uma consulta, qual é o melhor plano para você? Aliás, se for fazer uma consulta também dá para saber. Vamos lá. Então, suponha que eu queira fazer 2 consultas. Vamos chamar aqui o plano A. E vamos colocar aqui o plano B. Então, eu coloquei aqui 5, 6 ou 7, mas agora eu mudei, eu quero 2 consultas. Então, se você for fazer 2 consultas, um exemplo, qual é o melhor plano? Plano A ou plano B? Plano A. Você vai pagar R$140. Esse eu já sei. É um valor fixo, não muda. Só que você irá pagar o quê? Mais, eu vou logo escrever aqui, R$20 por consulta. São 2 consultas, mais 40. Então, o plano A, você irá pagar R$180. Então, o valor a ser pago por 2 consultas. Professor, se eu for realizar a 3, dá para me saber dar quantas consultas você quiser. Só colocar os 140, que é a taxa fixa, o valor fixo, mais os R$20 por consulta. Como é 2, 20 vezes 2, 40. Tá, pessoal? Esse 20 aqui, eu posso escrever assim, eu posso escrever isso assim, 20x
Posso dizer que é 20x. O x eu não sei. O x é o número de consultas e eu estou utilizando duas, tá? Você pode colocar 140 mais 20x. No caso, 20 vezes 2 é 40. Plano B. Ele irá pagar quanto? 110. 110 reais mais... São duas consultas. São 25 por consulta, não é 25. É 25. 25 vezes 2. 50. E aí, 110 mais 50, vocês sabem que é 160. Então, é mais viável, mais econômico, melhor para você escolher o plano B, que irá pagar 160 reais. Tá ok, pessoal? Então, eu posso representar o plano A por um modelo matemático e o plano B por um modelo matemático que eu chamo de função. Eu posso dizer que o plano A, eu vou colocar o A aqui, A de função, pode ser qualquer letra aqui. A de plano A. Eu vou pagar os 140, como eu coloquei aqui, ali em cima. Mais as consultas, que pode variar. Pode ser 5, 6, 7, não sei. Sei que eu vou pagar 20 reais. Eu não sei o número de consultas. Vou colocar 20x. Então, essa modelagem aqui do plano A, essa função aqui representa o plano A. E o plano B, outra função. A letra F aqui é ruim de escrever aqui só. 110. 110. Estou aqui usando um aplicativo. O aplicativo não é tão interessante. 110 mais 25 reais por consulta. Então, mais 25x. Então, duas funções. Uma para o plano A, outra para o plano B. Ok? 5x. Então, veja. Quanto mais consultas você fizer, maior o valor você paga. Ok? Então, o valor você paga depende do número de consultas que você irá fazer. Então, há uma relação. Há uma relação do valor você paga e o número de consultas. Então, isso é uma função. Tá, pessoal? Então, função nada mais é, como eu falei no início, uma relação entre duas grandezas. Tem algo que se relaciona. Daí, toda função é uma relação. Duas grandezas estão relacionadas. Né? Situação 2. Aqui é simples, prático. Na cidade do Recife, de acordo com os valores em vigor desde 1º de janeiro de 2015, o motorista de táxi cobra R$ 4,32 de bandeirada, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sabendo, né, que o preço a pagar dado em função do número de quilômetros. Calcule o preço se você percorrer 22 quilômetros. Então, o valor a ser pago, o preço a ser pago, depende de quantos quilômetros você irá percorrer. Ok? Então, suponha não, aqui a questão diz que será percorrido 22 quilômetros. Vamos fazer uma funçãozinha aqui. Vamos chamar de y, pronto. Y, pode usar qualquer letra aí. F de x, y, não vai fazer diferença não. É igual a R$ 4,32, né? Que é o preço, a bandeirada, né? Esse é o valor da bandeirada não muda, ele é fixo, né? Mas o que vai variar aqui é os quilômetros, né? A taxa que você vai pagar por quilômetro é R$ 2,10, R$ 2,10. Então vai variar. Vai depender de quantos quilômetros, o preço que você irá pagar depende de quantos quilômetros irá percorrer. Eu vou colocar um x aqui, pronto. Através dessa função aqui, eu calculo qualquer valor, dependendo do quilômetro percorrido. Eu quero saber 22. Então, se eu percorrer 22 km, você coloca o quê? R$ 4,32 mais 2,10, que é 2,1, não vai fazer diferença. 2,1 vezes, eu quero percorrer 22 km. Esse é o preço por quilômetro, eu coloco vezes 22. Aqui, muitos alunos não confundam isso aqui, porque não é que você irá fazer aqui não soma primeiro, repete o 4,32, R$ 4,32, aqui é a primeira multiplicação. Você vai somar com o resultado da multiplicação. E aí você vai somar mais o quê? Você vai pegar 2,1, que é R$ 2,10, vai multiplicar, aliás, vezes 22, que é os quilômetros que você quer saber, que você percorreu. Isso observe a vírgula, não é 21, pessoal, é 2,1 vezes 22. Vai dar R$ 46,20. R$ 46,20. Então, você vai percorrer quanto? O meu y aqui vai ser quanto? Agora, você vai pegar R$ 46,20, vai somar com R$ 4,32. Então, você vai pagar precisamente R$ 50,00
e 52 centavos se percorrer quanto? Se percorrer esses 22 quilômetros. Então, esse é o valor que irá ser pago. Ok, pessoal? Pronto. Então, simples. Só prestar atenção e ler a questão com calma e representar por uma função. E você, colocando a função, você calcula facilmente. Próxima questão, agora vamos para a atividade, explicar das dicas para a resolução da atividade. Olha, essa questão aqui, você vai determinar a variável dependente e a variável independente. Toda função você vai ter que interpretar, porque uma função ela vai existir duas variáveis, a dependente e a independente. Uma depende da outra. Pronto, uma depende da outra. Uma questão para me explicar melhor aqui. Veja essa questão aqui que é simples, dá para explicar perfeitamente. Aqui é um carro em aceleração, em movimento, vamos dizer, ele percorre 90 km por hora. Em física, chama isso de movimento uniforme, né? 90 km por hora. Então, 1 hora, 90 km. 2 horas, 90 vezes 2, 180. Em 3 horas, 90 vezes 3, 270. Então, eu digo, pessoal, que a distância, ela depende do tempo. Ó. Quanto mais tempo você percorrer no automóvel, maior será a sua distância percorrida. Então, a distância é uma variável dependente. Por quê? Depende do tempo. O tempo é independente. O tempo não depende de nada, não. Lembra, se tiver com chuva e sol, não, mas tem outra coisa. Então, o tempo que você percorrer, né, é uma variável independente. O que depende desse tempo é a distância. Quanto mais tempo você percorrer no automóvel, maior será a distância percorrida. Voltando na questão. Vamos para a questão aqui para dar as orientações. Não vou responder, vou dar orientações, tá, pessoal? Acho que vocês vão ter que ler com calma e fazer. Ó, no caso aqui, não precisa nem escrever o nome variável, independente. Então, coloque VD para variável dependente e coloque VI para variável independente. Pronto. Aí eu já sei. Em cada item desse, você vai colocar as duas variáveis. Exemplo somente do item A. A altura de um prédio e o tempo necessário para uma pessoa subir pela escada até o último andar. O que é que depende aqui? Qual é a variável que depende da outra? Veja, se eu disser que o prédio tem 20 metros de altura, não vai depender de nada, não. Vai ser uma variável independente. Então, variável independente, você vai colocar aqui que é o quê? A altura do prédio. Ó. Você vai escrever mesmo, viu? Então, a altura do prédio é a variável independente. Agora, o que depende dessa altura, o que depende aqui é o tempo necessário. Quanto mais alto for o prédio, maior será o tempo necessário para subir. Quanto menor for a altura do prédio, menor vai ser o tempo que você irá utilizar para subir as escadas, né? Subir até o topo do prédio, tá ok? Então, o tempo necessário depende de quê? Da altura do prédio. Então, a variável independente, a altura do prédio, variável independente, a altura de um prédio, a altura do prédio, no caso, e variável dependente é o quê? É o tempo necessário para uma pessoa subir pela escada. Você vai escrever lá na questão. Então, em cada uma, no caso B, custo de 6 pães e o preço por quilograma de pão. Qual é dependente? É o custo dos 6 pães? É o preço por quilograma? Então, cada questão você vai escrever o quê? A VD, que é variável dependente, a VI, que é variável independente. Uma depende da outra. Ler, interpretar e fazer. Próximo. Deixa eu passar aqui. Aqui eu expliquei. Terceira questão. Olha, você vai ler com calma e responder aqui o A, B e C. Simples demais, questão muito fácil. No item A, na fórmula, essa fórmulazinha aqui, Q é o quê? Você vai ter que ler a questão. Calcular a quantia a ser paga. Isso aqui é a quantia a ser paga. É igual ao quê? A 88 centavos por distância. É distância? É por quilômetro rodado. Tá aqui, ó. Taxa fixa, R$ 79,90. Quilômetro rodado, 88 centavos. Nisso aqui, qual é a variável dependente? É o valor a ser pago? É a taxa fixa? É o quilômetro rodado? Você vai escrever. Qual é a variável dependente e independente? Leia com calma a questão. Nessa locadora, qual o preço por quilômetro? Resolva essa equação, ó. Essa função aqui, esse modelo aqui matemático, ó, que o valor a ser pago igual 70, equaçãozinha aqui, ó. 70, isso é fácil, mas isso aqui. 79, né, equação? 79,9, 79,90. Essa função aqui, aliás, já coloquei, mais 88 centavos.
que é 0,88. Aí a questão pergunta o quê? 88D. Quer saber a distância. Se você percorrer 1 km por quilômetro rodado, qual o preço por quilômetro rodado? Ele vai pagar R$ 79,90, que é a taxa fixa, e vai pagar 88 centavos. No caso do D aqui, você pode colocar 1. Aí você vai calcular lá, R$ 79,90 mais 0,88 vezes 1. É só calcular. Já disse até a questão. Não é nem para ter feito isso. Então, por quilômetro rodado. Só resolver essa equação, no lugar do D, colocar 1, que é por quilômetro. Aí aqui é fácil demais. Ó. Aqui já está a fórmula, né? Quanto pagará uma pessoa que alugar um veículo e percorrer 230 km? Quanto vai pagar? Rapaz, qual é a distância que ela vai percorrer? 230. Resolva esse negócio aqui, esse modelo aqui, matemática, essa equaçãozinha, essa função aqui, né? No lugar da distância, você coloca quanto? 230. Aí multiplica e soma, feita a questão. Então, essa questão é muito simples, tranquila e fácil de resolver. Só prestar um pouco de atenção na hora da resolução, tá ok? Você lê aqui com calma a questão todinha, eu não li, mas tem que ler com muita calma. Eu já tenho visto a questão também do livro de vocês. Próxima. Deixa eu passar aqui. Sim, essa aqui demora um pouquinho. Diz assim. Uma escola oferece 4 opções de cursos de idiomas. Inglês, espanhol, alemão e mandarim. 4. Vou colocar aqui. Eu já tenho aqui, né? 4 opções. E 3 opções de cursos profissionalizantes, que é porteiro, garçom e segurança. Aí, sendo I o conjunto de idiomas, idioma chamado de I, né? I é idiomas, são os 3, são os 4 idiomas. E P o conjunto de cursos, que são 3 cursos. O que significa I? Aqui é o sinal de vezes, né? Vezes P. I, a relação IP. Então, o que significa essa relação? Idioma e curso. O que significa para você, pessoal, essa relação de idiomas e curso? Né? Leia a questão com calma, que você vai entender o que significa a relação. Eles estão relacionados, os idiomas e os cursos. Né? O que significa essa relação para você? Leia bem que você consegue escrever aí, entender o que significa essa relação entre idioma e curso, tá ok? Quantos elementos tem essa relação? Aí você vai ter que fazer. Vai ter que fazer toda essa relação. Vai ter que, igual eu expliquei na teleaula. Por exemplo, se eu tenho 2 conjuntos, 2 e 3, chamar de conjunto A, relação, é fácil demais. Ó. Só um exemplo. Aqui eu tenho um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B. Coloca esse conjunto de 5 e 6. Aí eu quero fazer a relação de A, conjunto A e B. Como é que você vai fazer? Relação A e B. Eu faço assim, relação AB, você vai formar os pares ordenados. Ó. AB. Você vai fazer os pares ordenados. Ó. Você vai fazer ó, 2 e 5. Vai colocar aqui 2 e 5. Aí o 2 e 5 você já fez, já colocou aqui. Depois vai fazer o quê? 2 e 5 já colocou. 2 e 6, cada elemento de um com o elemento do outro. 2 e 6. Vai fazer toda a relação aqui. Ó. De toda função uma relação, você vai fazer a relação. Depois fez com 2, agora com 3. 3 e 5, 3 e 6. Ó. 3 e 5. 3 e 5. E por último, 3 e 6. Então você vai fazer do mesmo jeito com os cursos e idiomas. A relação entre idioma e curso. Como diz aqui a questão. Aí você vai lá escrever. Por exemplo, ó, vamos começar por inglês. Inglês e porteiro. Inglês e garçom. Inglês e segurança. Depois vai para espanhol. Depois alemão. Depois mandarim. Escreve tudo aqui. Ó. Aí você vai fazer. Aí você vai dizer quantos elementos tem essa relação. Depois que você escrever um por um, né, você vai dizer quantos elementos tem. Tem uma maneira mais fácil. Que é até um conteúdo que eu estou trabalhando no 2º ano. Mas eu não vou dizer não, vou deixar que vocês descubram por si. Na correção eu explico a vocês. Agora C, pense bem. Depois que você faz essa relação, se uma pessoa escolher aleatoriamente um curso de idiomas e um profissionalizante, você escolher um desses cursos de idiomas e um profissionalizante,
Qual a chance de ser escolhido inglês e porteiro? Dentre todos esses cursos que você colocou na relação, que você fez toda a relação, qual é a chance de você ter, de sair, de escolher, aliás, inglês e porteiro? Pense bem, para você colocar a resposta. Duas de quanto? Uma de quanto? Veja aí, né? Analise. É uma de quanto? Uma entre quantas? Sei que inglês e porteiro é uma relação, é uma opção. Uma opção de quantas? Passa aí. Dados, ó, aqui você vai fazer o que eu fiz aqui, ó. Dados dos conjuntos P igual, você vai pegar, ó, vai fazer toda a relação entre esses dois conjuntos aqui, ó. Menos 2 e menos 1, menos 2 e 2, menos 2 e 3, depois com menos 3, depois com menos 4. Vai fazer toda essa relação e depois vai representar no plano cartesiano. O plano cartesiano, ó, que igual eu expliquei na videoconferência, ó, e eu coloquei aqui, não vou nem explicar muito para o vídeo não ficar tão demorado, depois eu faço um vídeo explicando, ó, outro vídeo explicando. X, horizontal está dormindo, Y, vertical está acordado. Aqui são as mulheres que dormem muito e aqui são os homens que dormem menos. Né? Então, horizontal, X, vertical, Y. Aqui não é 8, não, puxar um X. Eu que parece com 8 aqui. Que é um X, tá? X e Y. Aí você vai colocar num par ordenado. Todos esses pares, todas essas relações que eu fiz. Aliás, essa relação que eu fiz aqui forma pares ordenados. Sempre o primeiro elemento é o X, ó. Sempre o segundo elemento é o Y. Mas isso aqui vai ser assunto para a próxima aula, que eu vou explicar a questão do plano cartesiano, tá ok, pessoal? Então, é isso. Façam a atividade com muita calma, muita atenção. Qualquer dúvida pode perguntar. Um abraço a todos.